Boa tarde para você, meu querido aluno do primeiro. Hoje a gente vai ter uma aula aí de trabalho e produção, são as aulas 15 e 16 de Sociologia, tá? Trabalho em sua epistemologia tem vários significados. Atribuímos o trabalho à ideia de ofício, algo que sustenta a nossa vida, que nos garante uma condição material. Porém, definimos como trabalho também algo que foi difícil, exigiu tempo e esforço. Então, por que epistemologicamente essa palavra tem dois significados diferentes? Porque na condição social dos trabalhadores ao longo da história, eles foram a classe que se sacrificou em função de elites, né? Então, os trabalhadores do Egito que fizeram a fama do faraó, os trabalhadores da época da Roma Antiga, que eram, em sua imensa maioria, escravizados, que mantinham aquele império enorme, e até hoje, né? Se a gente pensar aqui, impérios gigantescos como os Estados Unidos, né? Que são imperialistas, então eles não chegam a ser impérios no sentido de ser um reino, mas são no sentido de influência comercial sobre e política econômica, né? Sobre vários países, como o Brasil. A gente pode considerar que eles também usam a mesma lógica de exploração do trabalho, uma vez que uma empresa americana no Brasil tem a mão de obra dividida aí até 6, 7 vezes menor do que uma mão de obra brasileira, tá, galera? Do que uma mão de obra americana, desculpa. A mão de obra brasileira é bem mais barata do que a americana, e isso dá uma condição de exploração maior. Por isso que a capa da aula, né, que é a foto, é uma charge antiga de dois burgueses espremendo o dorso de um trabalhador e saindo dinheiro, né? É uma imagem chocante, mas foi uma imagem altamente reproduzida nos papers sobre anarquismo, sindicalismo, né, do século XIX, para exemplificar de maneira direta para uma classe trabalhadora que na maioria das vezes sequer tinha acesso à educação básica, né? Uma maneira direta de se enxergar como que funciona a lógica social da exploração e do trabalho. Então, logo pela epistemologia, podemos concluir que trabalho e a sociedade é uma relação cheia de correções, parte do desenvolvimento como civilização e organização social, uma vez que nenhuma sociedade seria possível sem o árduo trabalho dos explorados, né? Então, é o que eu falei, quando a gente olha para grandes monumentos como as pirâmides do Egito, dificilmente a gente lembra que foram trabalhadores que fizeram aquilo, né? Quando a gente olha, e a gente sabe zero sobre a vida deles, a gente sabe muito sobre como era a vida dos faraós e tal, e os trabalhadores em si não tem protagonismo, não tem nome, né? Você até sequer sabe os nomes de trabalhadores que eram considerados muito bons na época nos seus ofícios. Essa desvalorização dos trabalhadores como pessoa através da exploração da sua mão de obra é objeto de estudo dessa aula preciosíssima para a gente entender o que é trabalho, tá? Então, quando vemos uma jarra de argila produzida há 5.000 anos por algum artesão anônimo, algum homem cujas contingências de vida desconhecemos e cujas valorizações dificilmente podemos imaginar, percebemos o quanto esse homem, com um propósito bem definido a atender uma finalidade prática, talvez a de guardar água e óleo, ou moldando a terra, moldou a si próprio. Seguindo essa matéria, sondou-a com a essência de ser. O homem impregnou-a com a presença da sua vida, a carga de suas emoções e seu conhecimento, dando forma à argila, que deu forma à fluidez, fugida do seu próprio existir. Captou-a e configurou-a, estruturando a matéria, também dentro de si, ele se configurou. Ele se estruturou. Criando, ele se recriou. Formando a matéria, ordenando-a e configurando-a, dominando-a, também o homem vem a se ordenar interiormente e dominar-se, vem a conhecer um pouco melhor e ampliar a sua consciência nesses processos dinâmicos em que se recria suas potencialidades essenciais. Essa é uma citação do livro Criatividade e Processos de Criação, do Feiga Osterweider, tá? É um livro que fala sobre a relação do trabalhador com o trabalho, né? Que quando o trabalhador cria a obra dele, que é o trabalho, ele está também moldando a sua própria identidade, moldando suas grandes capacidades, né? Então, até porque, até hoje, socialmente falando, a gente sabe da vida das pessoas pelos seus ofícios, né? Então, eu, Mariana, por mais que eu seja uma pessoa que vai além do meu emprego, né? O meu trabalho se relaciona muito fortemente com a minha essência. Não é à toa que o fato de eu ter me formado como historiadora influenciou na minha visão sobre política, na minha maneira de pensar e agir, né?
E isso tudo faz em qualquer outra função. Em qualquer outro ofício que você se relacione, você vai ter uma relação entre a sua identidade e aquele ofício, né? Então, um breve histórico do trabalho. Durante o período paleolítico, na pré-história, os seres humanos eram nômades, o que levava eles a andarem longas distâncias em busca de alimento e proteção. Havia pouca técnica de produção de trabalho, limitando-se apenas à produção de armas, por isso chamamos de idade da pedra lascada, tá? Porque a maioria dos seres humanos desse período acabavam lutando pela sua sobrevivência da maneira mais rudimentar possível, né? Produzindo armas para poder caçar e através dessa caça e da coleta, é lógico, de alimentos, de frutas pelo caminho, ele alimentava a si e o seu bando, né? E a sua comunidade, assim como as mulheres também tinham essa função tanto de cuidar quanto de caçar. Não havia uma definição de gênero do trabalho tão definida, tá? Porém, no período neolítico, 10 mil anos antes de Cristo, nesse período, além de dominar o fogo, que facilitou nossa sobrevivência e criou o primeiro vínculo religioso, então o fogo foi algo que transformou a nossa produção alimentícia, que facilitou a fundição de metais ou de metais preciosos para produzir arma, né? O fogo que aquece e ilumina. Então, o fogo que afasta os outros animais, porque muitos animais têm o instinto de correr do fogo, né? Enquanto outros, infelizmente, quando tem grandes incêndios, o instinto deles é ficar no seu habitat até morrerem, né? E aí que vem essa coisa muito triste da galera incendiar florestas e reservas naturais, tá, galera? Mas tirando isso, tem muitos bichos que são predadores, que se sentem intimidados pelo fogo, né? Então o fogo teve muitas funções além da religiosa, né? A religiosidade. Vamos pensar que olhar para a chama, para o fogo, para esses humanos era como olhar um portal transcendental do qual eles iam ver imagens do futuro ou iriam ver imagens relacionadas aos deuses, iriam se comunicar com esses deuses. Não é à toa que até hoje o fogo é usado em vários rituais religiosos, seja para acender a vela, seja para o ritual xamânico, tá? Então, assim, havia uma tentativa de se fixar em território, que é uma característica do período neolítico, tá? E o que desenvolveu nossas técnicas em agricultura, domesticação dos animais, estabelecendo assim os primeiros vilarejos e formas de organização social, tá? Então, a hominização, quando o ser humano produz o que é necessário para a sua sobrevivência, se dava no sentido de trabalho neolítico, né? Do período neolítico. A sedentarização é a necessidade de estabelecer um espaço por conta da produção ser lenta e gradativa, também por questão de segurança, que foi a transformação do período neolítico, saída do paleolítico para o neolítico, tá? Eu, inclusive, corrigindo o que eu falei, não é característica do período neolítico a hominização, é do paleolítico, desculpa, tá, gente? Escrevi errado aqui, vou corrigir. Assim surge também a primeira divisão sexual do trabalho. Os homens cuidavam dos trabalhos de caça, pesca, busca por elementos da natureza que dessem auxílio de construção de casas, etc. As mulheres eram as que faziam os trabalhos manuais de artesanato, desde tecidos até vasos, que os vasos, que a gente tem que entender que vasos aqui tem uma propriedade que nem nos RPG da vida, de estocar coisas preciosas, sejam alimentos ou instrumentos aí de trabalho, tá? E também, no caso das mulheres, havia a questão de proteger o território da casa. Então, no período neolítico, as mulheres usavam armas, tá? Por mais que havia essa divisão sexual do trabalho e os homens fossem os que fizessem as armas, pois eles faziam para caçar, as mulheres usavam armas para proteger, né, a sua comunidade, assim como para se proteger. Tô falando de um período da história que se houvesse uma briga entre um homem e uma mulher, ambos pegavam as suas armas, tá? E que muitas vezes acarretava na expulsão do homem da casa. Nessa época, a gente tinha uma divisão sexual do trabalho, cada gênero tinha uma função, só que não necessariamente em todas as sociedades. Isso são as sociedades que conseguiram ser estudadas pelos historiadores, arqueólogos e antropólogos. E, basicamente, a gente conseguiu concluir que, apesar da diferença sexual de trabalho, não havia uma... como que eu posso dizer? Não havia uma espécie de dominação de um gênero sobre o outro, como é o patriarcado hoje, tá? Então, não havia essa coisa do homem dominar a mulher. Quando que vai acontecer isso do homem começar a dominar a mulher? O homem vai, através das leis, na Grécia Antiga, criar formas de coerção
para a mulher se tornar um objeto do homem e, tirando essa questão das leis, os homens tiraram as armas das mulheres. Esse ponto é muito importante, porque nas sociedades que as mulheres continuaram armadas, tá? Pelo amor de Deus, tá, gente? Estou falando de sociedades antigas, agora é outra configuração social. Elas, de maneira geral, assim, né? Elas conseguiam se proteger. E elas não se sucumbiam àquela condição. Então é muito importante falar isso, porque dá a impressão que as gregas eram inferiores, entre aspas, ou elas eram manipuláveis. Não é isso. Elas foram coagidas, é diferente. Manipulação é quando você muitas vezes se deixa manipular. Agora, coerção é quando a pessoa usa a força, usa uma estrutura estatal, como as leis, né, de uma organização social, para encurralar o indivíduo e falar: você está sob o meu controle, tá? Então, vamos lá. Dessa maneira, os homens passaram a ter mais posse das armas, enquanto as mulheres tinham os utensílios. Então, assim, a primeira noção de propriedade se estabelece na ideia onde o homem produz, pertence a si. Assim, os animais criados também lhe pertenciam, como o gado, por exemplo, utilizado para consumo, bem como para fazer objetos domésticos, para ajudar na vigilância da casa, no controle de pragas, como no caso dos gatos. Então, a domesticação dos animais, seja do gado, do cachorro, do gato, teve uma função aí na construção da relação do ser humano com o trabalho. Por isso que o trabalho é tão importante. Ele determinou muito mais a nossa relação com a sociedade que a gente vive do que a gente imagina, tá? E a nossa própria relação com a nossa humanidade, tá? Então, aos poucos, a produção criou um excedente de alimentos, ou seja, começou a se produzir mais do que precisava para sobreviver, né? E o que possibilitou o surgimento de classes sociais onde eram associadas ao ócio. Então, imperadores, aristocracias, né? Os religiosos, né? Seja no caso aí antigamente como eles chamavam de sacerdotes, né? Líderes religiosos, eles vão passar a viver do trabalho dos outros. A partir do momento que a sociedade vira uma sociedade de classes, vai ter uma classe social que vai viver do trabalho de outra. E para dominar essa classe social, ela vai usar a força. Então, vou dar o exemplo do Egito Antigo. No Egito Antigo, o faraó tinha desde uma estrutura estatal para conseguir contar tudo que estava sendo produzido, ou seja, eu não conseguia produzir escondida. Tudo que eu produzia tinha que passar pela contagem do Estado, para ele ter uma noção de tudo que era feito e, ao mesmo tempo, para ele determinar onde essas coisas iriam. Ele também tinha um exército do lado dele, que não só protegia o território, mas protegia ele, né? Então, eles vão usar a força, muitas vezes, para fazer esses trabalhadores que não têm território, que muitas vezes vieram de outras sociedades, estão sob condição de escravidão, ou são trabalhadores que não tinham nenhuma posse, né? Como eu já falei, e nenhuma arma, né? Nenhuma forma de se proteger, nenhum exército. Eles vão usar essa força do Estado para fazer esses trabalhadores produzirem para eles, né? Para os líderes. Então, assim, aqui tem uma diferença entre o trabalhador que produz para sobreviver e o trabalhador que produz para o outro, que ele está na condição de explorado, tá? Essa é a diferença aí básica do que a gente chama do modo de produção asiático, que é quando começa a famosa e famigerada luta de classes. Uma classe social constantemente usando artifícios para dominar a outra, a classe dominada tentando sair dessa condição, né? Então, as tensões sociais que transformam a sociedade, tá? Então, continuando. Por isso que esses imperadores e demais privilegiados que não participavam da produção começavam a determinar razões para serem mais importantes, criando hierarquias, criando relações com questões religiosas, né? E a partir desse momento o trabalho passa a ser visto como algo de classe baixa, distorcendo a sua importância, assim como o trabalho passa a ter mais valor que o trabalhador, ou seja, o trabalhador fazer aquele trabalho vale mais do que a vida dele. E aí você vai ver trabalhadores com longas jornadas de trabalho, que eles não tinham tempo nem para se divertir, era sair do trabalho, comer e dormir, como se a vida dele fosse só produzir. E aí você vê o imperador, que a vida deles é toda relatada pelos historiadores, porque tem mais detalhes sobre a vida deles. Então, propositalmente, os arquivos históricos que chegam até nós, muitas vezes, são detalhes da vida da nobreza e da alta classe, a visão da história dessa nobreza, porque os oprimidos não tinham oportunidade sequer de contar a sua própria história. Então, né, é uma violência, se a gente for parar para pensar, né, bem sistemática. E é interessante, porque nenhuma sociedade seria nada sem o trabalho, entende? Como que eu vou dizer
que é possível edificar uma sociedade sem o trabalho. Então, quem que, em níveis de importância real, quem tem mais importância, o trabalhador ou o imperador? Trabalhador, gente. Sem o trabalhador, a sociedade não funciona, né? Então, basicamente, pessoal, é isso, tá? Essa é a parte 1 aí da aula. Depois a gente vai fazer um link com as próximas aulas, a parte 2, tá? Espero que vocês estejam bem. Vou mandar o slide para vocês. Um beijo e até a próxima.